Se quem tem o Espírito Santo é filho de Deus, quem não o tem dentro de si é o que de Deus? No vídeo de hoje a gente vai continuar a meditação lá de Romanos 8, a partir do versículo 9, que no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a inimizade contra Deus, quem são os inimigos de Deus e as inclinações da carne, que não podem agradar ao Pai, que não podem agradar a Deus, nem em verdade o podem. Hoje a gente vai mostrar um pouco sobre quem é filho de Deus, de fato e de verdade. Quem tem o Espírito Santo se torna filho de Deus? A palavra de Deus nos mostra que sim, aqueles que têm o Espírito Santo se tornam filhos de Deus e podem agradar a Deus, porque vão ter a sua mente voltada para as coisas de Deus, para as coisas que agradam ao Pai. Mas quem está na carne não pode agradar a Deus, que foi o que a gente viu no vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar no final desse vídeo aqui para você assistir logo em seguida. Amém? Mas antes, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui todas as semanas para edificar a sua vida. Então, continuando, no versículo 9 ele diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele diz, o ponto-chave desse versículo é essa parte. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, vocês, Paulo ele estava falando aos romanos que eles não estavam na carne. Ele mostrou o que é que acontece no versículo anterior, o que é que acontece com aqueles que são da carne, que se inclinam para as coisas da carne. Mas aí ele fala agora, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então é algo que ele declarou, né, para aquele povo que estava ali, ouvindo suas pregações. E ele diz depois, se é que o Espírito de Deus habita em vós, se é que o Espírito Santo está dentro de vocês, então vocês não vão estar na carne, se o Espírito de Deus habitar dentro de vocês. Glória a Deus. Então, quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, não estamos vivendo na carne. A carne, ela já morreu, ela já foi sepultada no batismo nas águas. E assim a gente vive uma nova vida, fora dos conceitos desse mundo, fora das inclinações desse mundo. A gente não é mais atraído pelas coisas desse mundo, pelas coisas que esse mundo propõe, que são os prazeres da carne, distrações, etc. Mas é claro, ainda temos esse corpo que é carne e que sente coisas. Então a gente precisa, principalmente nesse ponto da nossa vida em que a gente tem o Espírito Santo, buscar as coisas do Espírito, buscar as coisas de Deus para a nossa vida. O máximo que a gente puder fazer para nos inclinarmos para as coisas de Deus é válido para a nossa alma, porque a gente vai estar se guardando, a gente vai estar guardando a nossa salvação. Essa é a luta que a gente tem todos os dias, contra o mundo e principalmente contra nós mesmos. Temos uma vida separada para Deus, uma vida de santificação a cada dia. Que eu e você possamos nos santificar todos os dias. E a gente se santifica, meu irmão, buscando meditar na palavra de Deus, buscando falar com Ele todos os dias, o máximo que a gente puder falar com Ele, que a gente faça. A gente tá jejuando. Jejuar é muito bom para nossa santificação, para a gente tirar um pouco a mente das coisas desse mundo. Não apenas jejum de alimentos, né? Mas a gente pode fazer jejum de informação, de notícias seculares, momentos de distração, momentos de lazer. A gente pode, em vez de fazer alguma outra coisa, a gente buscar meditar, a gente buscar se envolver com as coisas de Deus. Então tudo isso coopera para que a gente se incline para as coisas de Deus e, consequentemente,
consequentemente a nossa alma ela vai estar nutrida, a nossa alma ela vai estar em paz, porque uma vida com Deus é uma vida de paz, meu irmão, mesmo em meio às guerras. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por nada, a gente passa por lutas, a gente passa por guerras, mas a gente tem paz no meio delas, dentro de nós a paz, porque há a segurança de que Deus está conosco, de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, de que Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele tem tudo nas suas mãos, tem a nossa vida nas suas mãos. Isso mostra que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador e que a gente sabe disso e que a gente vive conforme isso, que a gente dá passos em direção à eternidade, que a gente dá passos para nutrir esse relacionamento, essa comunhão que temos com Ele, esse casamento que temos com o Senhor, porque é um casamento, é todos os dias a gente tá ali buscando se santificar, buscando passar tempo com Ele, buscando se manter na presença de Deus, na presença do Senhor. Então isso tudo, meu irmão, traz paz, traz força, traz coragem, traz libertação, traz tudo que a gente precisa para vencer as nossas guerras, as nossas lutas. Não importa as lutas que venham, Deus está conosco. Não importa o futuro, talvez nos ameace, as ameaças do diabo, as ameaças desse mundo, não importa, porque Deus se torna o nosso refúgio, o refúgio e fortaleza daquele que confia nele, daquele que busca a sua proteção, busca o seu consolo, é uma vida com ele. Por isso que Paulo lhe diz: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, então é algo que a gente tem que refletir. O Espírito Santo de Deus está habitando dentro de nós, porque eu preciso disso para ter paz. Eu preciso disso para me inclinar para as coisas certas, as coisas de Deus. Eu preciso ter o Espírito Santo aqui dentro. Ele precisa mudar a minha vida. Ele precisa mudar a minha mentalidade, o meu coração, para que a minha vida seja transformada, para que eu tenha uma nova vida. O Espírito Santo tem que entrar dentro de mim. Eu preciso do Espírito Santo. Eu necessito dele. Ele completa a nossa alma. Ele é aquilo que a gente precisa todos os dias para a gente sobreviver, para a gente viver. Então, você tendo essa mentalidade, você tendo essa certeza dentro de você, não, eu preciso do Espírito Santo. Eu necessito para que eu seja salvo, para que eu me mantenha na salvação todos os dias, para que eu me mantenha buscando a minha salvação todos os dias, porque a gente tem que zelar por isso. Do mesmo jeito que a gente recebe o Espírito Santo, infelizmente a gente pode perder, mas está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Que possamos receber o Espírito Santo e nos manter nele, manter ele dentro de nós, porque nós precisamos dele. Não é ele que precisa da gente, não é a gente que precisa dele, porque a gente está no mundo do maligno, correndo perigo todo o tempo. Somos entregues à morte todos os dias, Jesus diz. Por amor de Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Mas somos mais que vencedores. Passamos por aflições, mas temos o nosso Senhor que venceu o mundo. E por isso, nós também podemos vencer e vamos em nome do Senhor Jesus. Então, Paulo continua: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem não tem o Espírito Santo, consequentemente vai ceder às inclinações da carne, se torna um inimigo de Deus, como a gente falou no vídeo anterior, e consequentemente esse tal não é de Deus. Olha a importância da gente buscar o Espírito Santo. Olha a importância da gente ter o Espírito Santo dentro de nós, para que a nossa natureza seja espiritual e não mais carnal. Possamos zelar por isso todos os dias e possamos buscar isso todos os dias, porque é algo que a gente precisa. A gente precisa manter, a gente precisa cuidar para que até o último dia da nossa vida nesse mundo a gente permaneça sendo
sendo de Deus. Precisamos permanecer sendo de Deus e não do mundo, e não mais dos prazeres da carne, e não mais das coisas desse mundo, mas sim servos do Senhor, filhos de Deus, filhos legítimos do nosso Deus Todo-Poderoso. E Paulo continua dizendo: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E essa justiça tem a ver com a fé de aceitar, de receber o Senhor Jesus, que é o Salvador da nossa alma, e Ele nos justificar de todo o pecado. Ele nos justifica de todo o pecado que antes habitava em nós. Então, o nosso corpo, ele morre por causa do pecado. Por isso que a gente se batiza nas águas, para que a nossa carne, ela seja sepultada, ou seja, as vontades, as sensações, os desejos, os desejos carnais, tudo isso deve ser sepultado para que o Espírito prevaleça, para que o Espírito Santo reine dentro de nós. E o Espírito, o nosso Espírito, ele faz parte da nossa consciência, do nosso intelecto, ele está ligado à nossa inteligência. É por isso que uma pessoa que vive para Deus, ela busca ser correta, ela busca fazer aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que de fato vai agradar ao Senhor, aquilo que vai nutrir ela espiritualmente. Por quê? Porque ela não vive mais na carne. A carne, ela se tornou morta por causa do pecado. Então ela tem que ser sepultada. E ela é sepultada no batismo, nas águas. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, se você ainda não se batizou nas águas, se ainda não veio essa consciência de dentro de você, não é porque ninguém está falando, não é? Ninguém tem que dizer para você, você tem que se batizar. A palavra de Deus nos diz, a gente precisa se batizar, mas a pessoa, ela tem que ter essa consciência, o Espírito Santo tem que tocar nela para que ela se batize, Aconteceu isso comigo. Eu já tinha me batizado antes, mas não tinha valido porque eu permaneci na carne. Eu continuei vivendo na carne. Então foi só um banho que eu tomei na piscina. Mas quando o Espírito Santo me convenceu de que eu precisava me batizar, aí sim houve a mudança. Aí sim houve a decisão de eu me entregar para Jesus sem reservas, me casar com Ele de fato, de verdade, e não viver mais no mundo e viver para Cristo. Então aí sim, esse batismo valeu. Esse batismo foi real, porque veio de dentro de mim. O Espírito Santo me convenceu. Ninguém precisou chegar para mim e dizer, você tem que se batizar de novo. Não precisa disso, porque se dentro de você quer mudança, se você quer uma vida nova, se você quer ter uma vida com Deus, então o Espírito Santo vai tocar você. Ele vai indicar você o que você tem que fazer. Que você possa receber esse toque do Espírito Santo na sua vida. Que você possa receber essa bênção do Senhor na sua vida, o Espírito Santo. E a gente busca isso se esvaziando de nós mesmos. Se você quer que o Espírito Santo encha você, se esvazie de você mesmo. É como um copo. Se o copo estiver cheio de água, como ele pode ser cheio de uma nova água, Se ele vai estar cheio já. Não pode. E se ele estiver pela metade, como Deus vai enchê-lo na sua totalidade? Não dá também. Então a gente não pode estar cheio de si e a gente não pode querer Deus com alguma reserva, com aquilo que são os nossos desejos. Não dá. A gente tem que se esvaziar na totalidade para que Deus nos encha na sua totalidade e transborde do Espírito Santo. Para que não haja misturas daquilo que é bom com o que é ruim, porque não tem como fazer isso. Deus não nos enche se a gente tiver com alguma reserva das coisas desse mundo. Ele só enche quando a gente se esvazia de nós mesmos. E a gente consegue fazer isso, meu irmão, buscando ser sincero com Deus. Simplesmente a sinceridade Deus se agrada. Em muitas passagens ele diz isso, que ama o sincero, o
humilde de coração. Humilde para reconhecer os seus erros, as suas falhas. Reconhecer que tem andado errado todo esse tempo, mas que quer reconciliação com Deus, quer ter uma nova vida, quer buscar a vida em Jesus. Então, que você possa reconhecer isso, que longe de Jesus estamos mortos. Longe de Jesus somos inimigos de Deus. Longe de Jesus servimos ao diabo. A gente não quer isso, né? A gente quer ter vida, a gente quer ter paz, a gente quer servir a Deus em nome do Senhor Jesus, para termos vida, para termos liberdade, para termos tudo que a gente precisa. Então, que você possa tomar essa decisão hoje na sua vida, de se esvaziar de si mesmo. Dobre seus joelhos depois desse vídeo, faça uma oração sincera para Deus, fale com Ele, fale tudo que você está sentindo, tudo que você está passando nesses últimos dias, com toda a sinceridade que você tem aí dentro de você. Eu tenho certeza que uma paz vai reinar na sua vida. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai estender a sua mão direita poderosa, a mão da justiça, vai te indicar o Senhor Jesus. Jesus vai te limpar, te purificar com o sangue precioso dele derramado na cruz. E o Espírito Santo virá sobre você. E a partir daí, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Vai dar uma guinada. Vai ver a sua vida como você nunca viu antes. Pode ter certeza disso, porque aconteceu comigo. Aconteceu, tem acontecido a cada dia. Glória a Deus. E tudo que eu quero é me manter nessa nova vida, porque Deus faz novas todas as coisas. Todos os dias Ele faz algo novo na nossa vida, na vida daquele que crê, na vida daquele que busca. Então, que Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo a gente continua no versículo 11, certo? A gente continua essa meditação tão poderosa de Romanos 8. Deus abençoe.